Continuamos com as nossas conversas da quarentena, hoje quarta-feira, pensando sobre o que aconteceu na Semana Santa, aquela que é celebrada pela tradição cristã que nós estamos vivendo, que antecede a paixão de Cristo. Quarta-feira foi o provável dia de um encontro muito interessante entre Jesus e Maria de Betânia. Marcos 14:3 diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Nem Marcos nem Mateus falam da identidade dessa mulher, mas João, sim. João destaca que ela era Maria de Betânia. Quem é essa mulher? É a irmã de Lázaro e a irmã de Marta, uma família que era bem conhecida e que se relacionava bastante com Jesus. Jesus está em Betânia, lembrando que Jesus passava a noite em Betânia e o dia em Jerusalém nessa semana conturbada que antecede a sua morte. E lá em Betânia ele é recebido na casa de um homem chamado Simão. O interessante é que Marcos diz que Simão era leproso, o que é uma contradição, porque se Simão ainda fosse leproso, ele não estaria em casa com seus familiares dando um banquete para Jesus. Ele estaria fora da cidade, ele estaria em quarentena, tem a ver com a gente, né? Provavelmente Simão já tinha sido curado por Jesus e esse banquete, aliás, alguns estudiosos dizem que deve ter sido uma ação de gratidão de Simão para com Jesus por ter sido curado. Nesse banquete bacana, interessante, está Maria. E Maria faz um ato de extrema adoração, um ato pródigo de entrega a Jesus, derramando um perfume caríssimo nos seus pés. E isso marca aquele jantar, porque dizem que, o texto bíblico nos diz que o cheiro daquele perfume tomou toda a casa e foi um momento realmente bem especial. Maria merece o nosso destaque porque ela aparece no texto bíblico somente 3 vezes. Só 3 vezes. E as 3 vezes que Maria aparece no texto bíblico, ela está aos pés de Jesus. Vamos conferir? O primeiro deles está lá em Lucas 10:39, que diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Aqui, Lucas está falando sobre aquele momento em que Jesus visita a casa de Marta e Maria e ele está ensinando. E Maria, irmã de Marta, fica aos pés de Jesus aprendendo. Isso causa um problema entre as duas irmãs, porque Marta estava preocupada em receber as pessoas. Jesus ali como anfitrião, ela queria dar toda a atenção a ele e ela inclusive condena Maria, dizendo: Jesus, coloca essa mulher para vir trabalhar comigo, então não se importa que ela fique aí enquanto eu faço tudo. E Jesus diz a Marta: fica tranquila, Marta, porque Maria escolheu a melhor parte. Maria queria aprender, Maria queria conhecer seu mestre. Maria fica aos pés de Jesus porque as palavras de Jesus lhe eram importantes. Inclusive a condenação de Marta quanto à atitude de Maria não só acontece por conta dessa falta de ajuda, mas porque Maria estava quebrando os protocolos religiosos e sociais. Uma mulher ficar junto com homens em uma reunião onde um rabi ensina era algo impensável, mas o coração de Maria era tão sedento pelas palavras de Jesus que ela não tem limites, ela não tem dificuldades, ela não tem desculpas. Ela quer porque quer se ajoelhar aos pés de Jesus, ouvir as suas palavras porque aquilo alimenta seu coração. Maria fica aos pés de Jesus porque as palavras dele lhe são importantes. Outro acontecimento interessante é na morte de seu irmão Lázaro. João 11:32 diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É uma história que você conhece, leia João capítulo 11, você vai se deparar novamente, se você já conhece ou ainda não, com uma história linda da morte e da ressurreição de Lázaro. E esse encontro, ele é muito cheio de emoção. Maria e Marta, é claro, estavam abaladíssimas pela morte de Lázaro. Quando Jesus chega à cidade em que elas estão, ali ela se prostra aos pés de Jesus e chora. Ela abre seu coração, ela cobra Jesus. Não é interessante? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor podia ter feito um milagre, meu irmão teria sido curado e não estaria morto. Mal sabia Marta, aliás Maria, que Jesus ressuscitaria Lázaro logo a seguir.
mas me chama a atenção o fato de que ela abre seu coração. Ela fala o que incomoda. Ela não tem dificuldades em explanar a sua dor, a sua tristeza, a sua até mesmo falta de entendimento, por que Jesus não tinha vindo até ele, já que ele tinha recebido a notícia anteriormente de que Lázaro estava doente. Ela vai para os pés de Jesus e ela fala o que está no seu coração. Eu penso que uma boa relação com Jesus, a gente deve viver assim, aprendendo com Marta a estar aos pés de Jesus, abrindo o nosso coração, falando o que está dentro de nós, explanando as nossas crises, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, mas também devemos estar prontos para ouvir, porque Maria fala, chora, reclama, mas quando Jesus diz o que diz, ela se cala e resignada recebe aquilo no seu espírito para daqui a pouco viver um momento incrível, único, que é a ressurreição do seu irmão. A gente pode falar nos pés de Jesus, a gente pode reclamar, mas a gente também tem que aprender a ouvir e a gente entende isso através da reação de Maria. E o último momento é esse que nós estamos conversando aqui, é quando Maria unge os pés de Jesus. João 12, versículo 3 descreve isso de um jeito bonito. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Maria desafia o sistema novamente, porque não era comum alguém fazer isso. Ela inclusive é criticada por discípulos que estão com Jesus, que queriam que ela vendesse aquele perfume para dar dinheiro aos pobres, coisa de Judas, coisa de gente interessada no dinheiro e não na atitude de gratidão. Para Maria, o mais importante era colocar para fora esse profundo sentimento de gratidão. Ela que aprendeu aos pés de Jesus, ela que sofreu aos pés de Jesus, agora, de alguma maneira, parece que ela antevê a morte de Cristo. Diferente dos discípulos que não entendiam, nós temos a impressão ao ler o texto bíblico que ela sabe que Jesus vai morrer. Talvez ela tenha tido esse insight, essa percepção e esse entendimento, porque Jesus falou muitas vezes que morreria, e os discípulos que não entenderam. Versículo 8 de Marcos 14 nos fala sobre a reação de Jesus ao que Maria fez. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Veja só, ela estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento que aconteceria logo em seguida. Estamos alguns dias antes da morte de Jesus. Maria, de alguma maneira, entendeu que Jesus era o Filho de Deus que estava para morrer. Maria adora o Filho de Deus, se prostra aos seus pés. Ela que já tinha aprendido, ela que já tinha chorado, agora ela agradece. 3 aparições nos pés de Jesus, aos pés de Jesus. É de chamar a atenção da gente. A gente às vezes vive a vida tão longe dos pés de Jesus, tão ocupados, tão cheios de coisa para fazer, ou tão longe da comunhão verdadeira que devemos ter com o Senhor. Portanto, penso que esse tempo de Páscoa é um tempo de nós irmos aos pés de Jesus. Páscoa aponta para a morte do Cristo. Páscoa é um momento de morte, é claro, de ressurreição, mas a morte constrange o nosso coração. A morte de Jesus nos lembra do seu sacrifício, nos aponta para o seu sacrifício, para a sua entrega, coisas que nós falaremos nas próximas conversas, mas eu te convido e proponho que nós tenhamos uma semana para ficarmos aos pés de Jesus, uma semana para reflexão, uma semana para aprendizado, uma semana para chorarmos o sofrimento que nos rodeia aos pés de Jesus. E uma semana para nós agradecermos a Ele pela sua morte e pela sua ressurreição. Vamos juntos ao melhor lugar que a gente pode ficar, que é aos pés de Jesus. Deus nos abençoe. Valeu!